Boa noite, Ramon, tudo bem? Meu nome é Adília Avelar, do Aqui Se Fala de Vasco. Queria saber de você como que cara, 9 dias de treinamento é muito pouco, né? Vocês tiveram 9 dias para preparar, o Nova Iguaçu já está aí desde o dia 14 de novembro tendo esse trabalho com o time. Qual foi a dificuldade de você tentar entrosar jovens da base com jogadores que voltaram de empréstimo? E eu queria saber o que você achou da partida do Maxwell Alegria. Obrigado. Boa noite. Realmente é um contexto difícil, assim, por tempo de trabalho, né? Nós começamos dia 27, Nova Iguaçu já tem mais tempo de trabalho. O que a gente sabia que ia sofrer um pouco é o segundo tempo, principalmente pela parte física, que condiciona todo o resto, né? A parte técnica e tática. Acredito que a gente perdeu um pouquinho de pressão na bola na linha da frente, e aí foi uma cascata. O Nova Iguaçu conseguiu empurrar um pouco a gente para trás, mas a gente ainda coibiu chance clara do Nova Iguaçu, né? Tomamos um gol de bola parado, um descuido, mas acredito que ainda, com todo o contexto adverso, os meninos competiram. Sobre a Alegria, né? A segunda pergunta. Sobre a Alegria, acho que é um menino que se dedicou, que competiu até onde aguentou. Ele pediu para sair depois, ali naquele final. Mas acho que ele lutou muito, cara. Ele batalhou, foi importante em algumas transições. É um garoto ainda, é um garoto nascido em 2004. E acho que ajudou muito a equipe coletivamente. Professor Ramon, tudo bem? Lineker Beyond, canal MCV Play. Hoje a torcida do Vasco ela externou um senso de urgência, normal que vem acontecendo nos últimos anos, né? A falta de... A torcida não tem mais aquela paciência, né, de trabalhos a longo prazo, reconstrução, é algo da torcida do Vasco em particular, mas hoje refletiu um pouco no campo. Eu queria saber, no meu ponto de vista, como foi muito pesado pela estreia, um time ainda não entrosado, como que reagiu esse vestiário e como que você absorveu também, porque como se trata de muitos jogadores jovens, essa reação de imediato da torcida na estreia? São jogadores jovens, eu pontuei isso antes do jogo, vão trazer a torcida para o nosso lado, né? Quanto mais sinalização a gente tiver ali na frente, vai trazer ele, vai incendiar a torcida do Vasco quando está junto, é impressionante a força dela, é um 12º jogador. E acho que é normal, são jogadores jovens, no primeiro tempo a gente teve algumas transições muito boas, que poderiam gerar chance de gol, a gente não gerou por escolhas erradas, por tempo, por ritmo, por tomar a decisão talvez um tempo um pouco antes. E depois do jogo, assim, a cara dos atletas era de insatisfação mesmo com o resultado, porque ninguém vai comemorar um empate dentro de São Januário. E eu falei com eles que esse é o primeiro passo para a gente trazer a vitória quinta-feira contra o Bangu. Tá insatisfeito, né? Apesar de todo o contexto que já foi citado aqui, de diferença de tempo de trabalho, mas ninguém está satisfeito com o empate, nem pode estar com o Vasco. Então, acho que esse é o primeiro passo para a gente evoluir. Já mostramos, numa semana de treino, uma evolução grande, mesmo com pouco tempo de trabalho, eu falei isso com eles. E agora é buscar isso, eu falo com eles, ser melhor que ontem o tempo todo, para buscar a evolução e os 3 pontos no próximo jogo. Ramon, boa noite, tudo bem? Eduardo Ferrari, canal Vasco Connection. Ramon, o Vasco fez um amistoso contra o Volta Redonda, né, no CT, acabou perdendo por 3-0, e hoje empatou aqui. Eu não estou falando da evolução, o resultado, que obviamente teve, porque o Vasco empatou aqui. Mas qual foi a maior evolução, assim, você viu do time, desse jogo para o Volta Redonda, para esse jogo de hoje contra a equipe do... esqueci. Eu vou dizer que todos os aspectos, porque fisicamente a gente estava melhor, quanto Volta Redonda a gente tinha 4 dias de trabalho. Só que foi uma escolha nossa fazer o amistoso, porque a gente queria um teste difícil para gerar diagnóstico. Então, aqui está legal, aqui pode ajustar, mesmo que tivesse pouco tempo de trabalho. E dentro do planejamento a gente só podia escolher um amistoso. A gente não queria um amistoso fraco, que de repente a gente fosse golear aí um projeto, algo, e não fosse testado. Então, foi válido para tirar alguns diagnósticos e melhorar para esse jogo. Basicamente é isso. Ramon, boa noite. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Sua primeira partida como treinando no time profissional, né, na sua longa carreira. E, além desse contexto de estreia para você, o Vasco ele vem de um ano em que a base foi muito valorizada. Teve Rafael Paiva, técnico que era da base, comandando praticamente durante o ano inteiro a equipe, também vários jogadores da base ganhando espaço no profissional. Dentro desse contexto, você enxerga que há um aumento na pressão para vocês que estão aqui hoje defendendo a equipe profissional, ou você enxerga que, de repente, se abriu um espaço melhor para vocês? Eu comentei isso até hoje, antes do jogo. Eu não considero pressão em nenhum momento. Isso não é um discurso pronto. Estou sendo bem sincero. Eu considero um privilégio, cara. Eu vim do interior, sou mineiro.
Amo futebol desde da minha infância, né? O que sempre tive o sonho de trabalhar com futebol. E hoje estar aqui dirigindo o Vasco em São Januário, para mim, eu só falo em privilégio, cara. Não me sinto pressionado a hora nenhuma. Sei das minhas responsabilidades, isso não quer dizer que eu estou relaxado em momento algum. Mas acho que é um privilégio. Eu passei essa mensagem para os jogadores, cara, não se sintam pressionados. A ansiedade vai bater, mas tem que ser na dose certa. Aquele frio na barriga é bom antes do jogo, só não pode passar, né, da dose, porque isso gera nervosismo. Então é mais isso que eu pontuei. Então acho que é um grande privilégio, acho que a gente tem tido mais oportunidades, eu falo a gente da base, assim, no profissional, e acho que a gente tem que aproveitar. Às vezes o cavalo vai passar, tem que montar nele e aproveitar. Ramon, boa noite. Sérgio Quinde, canal Atenção Vascaínos. Para esse jogo cercado de garotos, você utilizou o retorno de jogadores que estavam emprestados, né? O Zé Gabriel, o De Luca e o Serginho, principalmente. Eles entraram em campo hoje mais com o intuito de dar experiência ao time, são jogadores que não devem ser utilizados pelo elenco principal do Vasco ao longo da temporada. O intuito maior foi colocá-los na prateleira, né, para mostrar serviço, para possíveis negociações. E, se me permite, também queria saber se você já teve algum tipo de contato para esse jogo com o Carille, se todas as ideias para esse jogo foram especificamente suas, ou se teve alguma troca de informações em relação à escalação, em relação à tática, enfim, com o treinador do Vasco, Fábio Carille. Obrigado. Boa noite. Eu vou começar um pouco do fim, tá? Com o Fábio a gente trocou ideia, as ideias foram minhas, mas assim, houve uma troca. O Fábio é extremamente aberto, cara muito humilde, acompanhou os treinos na semana, né? Então é um cara que a gente conseguiu trocar ideia ali de algumas coisas. A outra era sobre os que retornaram de empréstimo. Na verdade, a gente está com um elenco muito enxuto, então a experiência deles foi muito importante para a gente. O contexto, não sei se muitos sabem, o JP e o Lucas Eduardo, que são da base do Sub-20, o último jogo deles foi dia 12 de outubro, então eles estão 3 meses sem jogar. E voltaram a treinar dia 27 de dezembro. Então, estava tudo dentro de um planejamento que eles teriam uma minutagem menor hoje, que é normal, 3 meses sem jogar futebol, sem treinar, né? Então, muito recente. Então, além da necessidade também de dar minutagem para esses jogadores e tentar, de alguma forma, aproveitar eles aqui dentro do elenco, e acho que eles nos ajudaram bastante. Ramon, tudo bem? Te desejar boa sorte no time principal, você tem mais 2 jogos. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do Paulinho, né? Paulo Roberto, esse jogador que encantou todos, fez um gol, personalidade no setor defensivo, atacando, oportunista. Fale um pouquinho desse jogador para a gente. Boa noite. O Paulinho é um jogador 2005, nascido em 2005, é uma cria do Vasco, é muito identificado com a camisa do Vasco, está aqui, se eu não me engano, desde os 7 anos de idade. Estudou no colégio, né, Vasco da Gama. Então, é um jogador muito talentoso, assim, é um jogador que acho que a torcida gosta de característica do Vasco, um lateral ofensivo, né, que tem boas qualidades ofensivas. Hoje foi muito bem também nos duelos defensivos ali, ele teve um confronto importante ali com o Andrei, né, que é um bom jogador do Nova Iguaçu. E acho que ele foi bem, é um jogador que tem evoluído e acredito que vai dar frutos aí para o Vasco mais para frente. Boa noite, Ramon, Sérgio do podcast Cruz Maltino. No primeiro jogo treino, como você falou, um time mais forte, você teve uma formação, né? E hoje você veio para campo com uma outra formação, 4 atacantes, com o De Luca, o Zé Gabriel ali no meio e o Serginho e o Alegria recompondo. O que levou a você, naquele jogo, mudar o esquema para o jogo de hoje? Boa pergunta. Então, quanto Volta Redonda, a gente viu que faltou um pouco de profundidade para a equipe. E, como eu falei, a gente teve o Lucas... Cada um teve uma minutagem, foram 3 tempos de 30 minutos, mas o JP e o Lucas ainda sem ritmo, porque estão normal 3 meses sem jogar futebol. Então, eu optei por colocar o Bruno Lopes, que é um jogador que eu conheço bem, do Sub-20, que atuou o ano inteiro comigo, apesar de ter 17 anos de idade ainda. E fiz uma dupla de atacantes ali, ele com o GB, e a gente detectou alguns espaços no Nova Iguaçu em análise de espaço às costas da última linha. Então, a ideia era ganhar alguns movimentos ali de pé e costa com o extremo e com o atacante central dos 2 lados. Então, eu tinha uma dupla extremo atacante central do lado, extremo atacante central do outro lado, para tentar aproveitar o que a gente viu um pouco de fragilidade ali na última linha do Nova Iguaçu. Ramon, Diogo Costa, Rádio Web Total. Eu só gostaria de perguntar sobre o Bruno Lopes, justamente. Ele sentiu um pouco como trabalhar o mental de um jogador jovem como o Bruno Lopes. É normal, acho que é passo a passo. Eu conversei isso até com o Fábio agora ali, com o Carille.
eles vão ter que passar por isso, não tem jeito. Para ser experiente, em algum momento eu tenho que experimentar, é meio óbvio. Então, assim, ele ficou ansioso em alguns lances, mas é um jogador que competiu o tempo todo. Quando ele errava, ele não lamentava, ele reagia rapidamente, buscava perder a bola, roubou bola lá na frente. Até onde ele suportou, ele correu o tempo todo. Acho que é questão de tempo mesmo e experiência. Ele vai ter que experimentar isso e quanto mais jogos ele fizer, mais a gente acreditar nele, a tendência é isso evoluir. Boa noite, Ramon, tudo bem? Eu sou o Leandro Mendonça, do Sandro Gama Esporte Clube, e na torcida vascaíno. Gostaria de parabenizar o início do trabalho. E sobre o GB correu o jogo inteiro, teve excelentes chances. Como analisar esse jogador? Eu acho o GB um grande jogador, um jogador muito técnico. Tem um perfil muito raro, né? Porque é um cara alto, né? De estatura elevada, e é um cara que é técnico, né? Ele combina bem, então, assim, hoje ele até teve uma função também em alguns momentos de vir como um falso 10, ali um cara por dentro flutuando, quando o Bruno atacava as costas. É um cara muito técnico, que combina bem e que tem melhorado muito a intensidade dele em campo. Também é um cara que correu no segundo tempo, sentiu um pouco o ritmo e a gente perdeu um pouquinho de pressão ali na primeira linha, mas acho que é uma joia que o clube tem que olhar com carinho, que tem potencial, e como a gente falou do Bruno ali, é dar tempo ao tempo para esses meninos evoluírem, experimentarem, e acho que a ideia é essa nesses jogos, né? E o mais importante também é evoluir sem perder, né, cara? Quando perde, a confiança vai para baixo e lógico que a gente não comemora o empate, mas a gente poderia ter ganho, poderia ter perdido, enfim, faz parte do futebol, mas é importante evoluir sem perder, né? Obrigado, Ramon.